senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho à tribuna inicialmente para parabenizar os organizadores do primeiro Fórum Brasil Central do Agronegócio, ocorrido na minha cidade de Sinop, em Mato Grosso, pela empresa Mark Freitas, que discutiu vários assuntos de importância para o Brasil, desde as questões da biotecnologia, as questões trabalhistas, as questões da logística indígena, todos os setores em que o agronegócio vive, mas que também de uma forma direta acaba atingindo os pequenos produtores, os médios produtores. O Brasil, se tirar da sua conta o agronegócio, estaria hoje com o PIB negativo, a sua balança comercial devendo, mas não é uma defesa aqui aos grandes produtores, mas sim uma defesa à política de produção que o Brasil precisa ter um pouco mais de cuidado, de responsabilidade e, acima de tudo, de gestão, para que possa fazer que o Brasil não seja o melhor da porteira para dentro e que seja um dos piores da porteira para fora. Isso não é só apenas para a produção de soja, que daqui a pouco tempo seremos os maiores produtores do mundo, vamos superar os Estados Unidos, na produção de milho, de algodão, em todos os setores, na produção da carne, não só da carne bovina. Hoje o Brasil vem crescendo também na sua produção da carne de peixe, da carne suína e também na agricultura. Mas muito mais importante que isso, o Brasil precisa investir também no que nós alimentamos todos os dias, no nosso hortifruti granjeiro. O nosso interior do país, a maioria dos seus estados não tem condições de investir nesse setor, e o que poderia ser uma grande saída para o enriquecimento das cidades menores e mais pobres, das cidades com IDH mais baixo. O investimento no pequeno produtor e no assentamento faria uma diferença enorme. Mas esse fórum serviu para discutir esses setores, e principalmente a logística foi algo muito debatido. E assim como a questão fundiária, que é um grande problema do Brasil hoje e pouco observado pelo próprio governo, mas muito noticiado, muito propagado, mas pouco é feito efetivamente para resolver os gargalos que o Brasil enfrenta em relação à nossa economia, de um setor que é o setor mais importante. Não dar atenção para o setor produtivo do Brasil e não tirar os obstáculos da frente é como se o Japão virasse as costas para a Toyota, para a Mitsubishi, para as suas grandes indústrias que sustentam aquele país. O Brasil é a mesma coisa nesse setor produtivo, do pequeno, do médio e do grande. Ele precisa resolver os problemas desse gargalo para transformar de fato esse país num país de primeiro mundo. É exatamente o carro-chefe da nossa economia, onde vem mantendo o Brasil em um crescimento pequeno, mas ainda o que mantém. Se tirá-lo e se continuar atrapalhando, fatalmente teremos um déficit de crescimento a cada ano, a cada vez que passa. Muito mais do que isso, senhor presidente, senhores deputados, o sentimento desse investimento que nós cobramos é para que, de fato, o Brasil tire do papel os debates e passe, de fato, a ter investimentos. Eu vou dar um exemplo aqui de um setor de logística em que resolveria e muito o transporte dos nossos produtos, que é a questão das hidrovias. Países como o país da Europa, a Bélgica, a França, investem em hidrovias de uma forma muito forte. Lá, Deus não deu a natureza que deu para nós. Lá precisa se construir canais para ter a navegabilidade. Aqui o Brasil tem mais de 5 mil quilômetros de rios navegáveis para receber hidrovias, porém não consegue investir em nada. Projetos não saem da gaveta, nem rascunho não tem. Ferrovias, por exemplo, como é a FICO, é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai chegar até a Bahia, passando por Tocantins. Essa ferrovia foi lançada em 2010, nem a licença ambiental ainda a temos para poder começar a sonhar que ela seja um projeto de futuro. O Brasil precisa parar de perder tempo com a burocracia,
com a politicagem e com a propaganda. É necessário ter um investimento de fato. O Brasil precisa de gestão. O Brasil precisa de algo que efetivamente resolva imediatamente os problemas. Mas nós vamos estar novamente daqui a um ano, nessa mesma tribuna, falando que o frete do Brasil foi o frete mais caro do mundo. Falando que o nosso produto é um dos mais caros, uma das melhores produções, porque não temos condições de logística e também devido aos setores fundiários, a questão indígena e tantos outros assuntos. E isso não pode ser um discurso contra um setor ou contra outro setor, mas tem que ser de fato uma atitude que o governo tem que ter a favor do brasileiro, de todos os setores, resolvendo esses gargalos que o Brasil vem sofrendo. Com isso, senhor presidente, eu deixo aqui os parabéns a todos os organizadores desse primeiro fórum do Brasil Central do Agronegócio que aconteceu em Sinop, que ocorreu patrocinado esse evento pelo setor público, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, patrocinado pela ProSoja, pela FAMATO, enfim, para que debatesse e discutisse exatamente numa região onde mais se produz soja nesse país, mas também o estado de Mato Grosso é um estado que não produz alimentos para o seu povo. 90% do que se come lá é importado de outros estados. Numa região rica, com um clima definido e, acima de tudo, com condições onde tem os maiores assentamentos, mas não tem recursos suficientes para poder fazer com que isso melhore a vida do campo. Eu agradeço profundamente esse espaço que a minoria tem, mas, acima de tudo, parabenizo os organizadores desse primeiro Fórum do Brasil Central, que fez debater aquilo que é o carro-chefe da economia brasileira.